como é que Jesus se revela? Porque às vezes nós os cristãos, e há muitos cristãos, que passam quase toda a sua vida cristã sem ter uma revelação de Jesus, sem ter uma experiência pessoal com Jesus. Às vezes passa a vida inteira. Eu diria que perderam, tá? Não entraram no melhor que Deus tinha para eles, né? Mas nós não queremos ser alguém assim, né? Nós queremos ter toda a revelação e conhecer Jesus e saber como ele se revela para discernir a sua revelação, para não perder aquilo que Jesus está falando e está fazendo. Amém? João capítulo 21, do versículo 1 em diante. Assim diz o versículo 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Versículo 2. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que eram 2, Tiago e João, e 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão, Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os seus discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tende aí alguma coisa para comer? Responderam-lhes, não. Então Jesus disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque havia se despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, porque puxando as redes com os peixes, porque não estavam distantes da praia, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão, Pedro, entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Versículo 13. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. 14. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Os discípulos andaram 3 anos com Jesus. 3 longos anos. E foram anos bem andados, porque eles andavam direto. Onde Jesus dormia, eles dormiam. Onde Jesus ia, eles iam. Quando Jesus viajavam juntos. Então foram 13 anos muito diferentes, 3 anos muito diferentes dos 3 anos que eu e você poderíamos viver. Ok? Foram anos realmente bem chegados a Jesus. E aí Jesus então morre e ressuscita. E aí a Bíblia nos diz que eles já tinham aparecido 2 outras vezes para eles. Uma no túmulo, outra vez na casa onde eles estavam fechados, que Jesus disse para o Tomé colocar o dedo na ferida da mão dele. E agora era a terceira vez que ele aparecia. Mas a Bíblia nos diz que Jesus apareceu para eles e eles não o reconheceram. Seriam as suas razões para não reconhecer Jesus muito diferentes das nossas razões quando não reconhecemos a Jesus? Será que elas seriam tão diferentes? Seriam muito diferentes? Essa é uma boa pergunta, porque nós não somos muito diferentes dos discípulos. Quantas vezes Jesus está se manifestando para a gente e a gente não reconhece? Então essa é a pergunta. Seriam essas razões desses discípulos tão diferentes das nossas? E eu queria meditar com vocês sobre isso. Como Jesus se revela. Nós temos que aprender como ele se revela. Para que quando ele se revelar, você possa conhecê-lo. Você não precisa ter dúvida de que ele está se revelando. Você possa saber que ele está se revelando. Amém? Há algumas possíveis razões para não conhecer a Jesus. Eu e você, assim como os discípulos, temos algumas possíveis razões para não conhecer Jesus.
E a gente não reconhece, não conhece. Mas também existe razões para conhecê-lo. Quais seriam as maneiras de conhecê-lo? E voltar à comunhão com ele. Porque aí os discípulos foram pescar, Jesus mandou pescar, e não estavam em comunhão com Jesus. Tiveram depois que Jesus se revelou. Então, como é que Jesus se revela? A primeira que eu quero meditar com vocês é as possíveis razões para não reconhecer a Jesus. Sabe, nossas razões muitas vezes não são tão fortes como a dos discípulos, mas são fortes. Tem gente que tem razão fortíssima para não reconhecer Jesus. Por exemplo, a razão dos discípulos foi o impacto da negatividade do que eles viram no processo da morte de Jesus. A coisa foi tão chocante, o Pedro esperava que ele ia sentar no trono e reinar. Aliás, todos os 12 discípulos esperavam, incluindo o Judas que o traiu, que ele ia se assentar no trono e eles iam se assentar do lado dele e reinar com ele. Mas de repente, o que foi que aconteceu? Lá no Mateus capítulo 16, Jesus conversa com Pedro, e depois que Pedro confessa que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, então Jesus diz para ele: tá bom, então agora vocês sabem quem eu sou, eu vou morrer, vou ressuscitar. Aí o Pedro diz para ele: não, Senhor, de modo nenhum isso vai te acontecer. Por que ele não queria que acontecesse? Porque, caramba, andando todo aquele tempo com Jesus, de repente ele morre, como é que ele vai sentar no trono com ele? Jesus estava pondo para baixo os seus planos. Ele tinha propósitos, ele tinha planos, ele tinha esperanças. E agora, se Jesus morre, como é que ele ia se cumprir? Então ele diz para Jesus: não, Senhor, de modo nenhum vai acontecer. E aí Jesus dá aquela resposta até dura, porque Jesus não brinca com as coisas. Ele diz: arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas sim dos homens. Você está pensando com o pensamento humano, não está pensando com a cabeça de Deus. E então a coisa foi indo, essas esperanças que os discípulos tinham de que a coisa acontecesse do jeito que eles queriam que acontecesse, muitas vezes são exatamente as esperanças que nós temos sobre coisas que nós queremos que aconteça daquele jeito. E quando as coisas não acontecem, aquilo tem um impacto terrível na nossa vida. Imagine a negatividade do impacto que a morte de Jesus teve na vida dos seus discípulos, que esperavam que ele ia reinar, sentar no trono. Até houve uma briga entre eles, porque um queria mandar uma mãezinha de dois deles chegar e dizer: Senhor, eu tenho 2 filhos aqui nesse negócio, deixa um sentar à tua direita e outro à esquerda. Aí teve uma briga, um arranca-rabo entre eles, porque estavam querendo disputar o espaço. Quanto mais perto de Jesus, né, mais autoridade, mais glória. Né? Então, de repente, esse Jesus, que eles tinham botado toda a esperança nele, que ia ser aquele Messias político, que ia se sentar no trono, destruir o Império Romano que estava dominando, de repente ele vai e morre. Imagina o impacto daquela coisa negativa que aconteceu com eles. Assim também, tem muitas coisas que nós esperamos que elas sejam assim. Mas eu quero dizer para você, nós esperamos por nossa conta. Às vezes Deus não está dizendo, e às vezes até Deus está dizendo que vai ser de outra maneira, mas nós não queremos de outra maneira. É o caso dos discípulos. Jesus disse para eles que a coisa ia ser de outra maneira. Ele ia morrer, ressuscitar, e aí ia ter todo o poder no céu e na terra, e ia dar o poder para eles. Mas eles não queriam dessa maneira. Eles tinham todo um plano concebido na cabeça deles. E Jesus acabou frustrando o plano deles. Quantas vezes nossos planos acabam sendo frustrados? Porque Deus não lê na nossa cartilha. Deus não lê nos nossos planos. Então o impacto na negatividade do processo dessas coisas negativas, às vezes da perda de alguém, às vezes de uma doença, às vezes da necessidade até financeira, às vezes de alguém nos abandonando, o impacto dessas coisas negativas impede a gente de reconhecer Jesus. Sabe por quê? Porque mexe com o nosso emocional. Porque deixa a gente para baixo. E aí a gente fica com as emoções tapando os nossos olhos, para a gente não conseguir enxergá-lo. Ele está na frente, falando com a gente, como estava aqui com os discípulos, dizendo para eles: ei, tem alguma coisa aí para a gente comer? E eles não são capazes de conhecê-los. Mesmo que andaram todo aquele tempo, mesmo que já tinham 2 vezes Jesus, depois de ressuscitado, então não era a primeira vez, não era novidade, mas não reconhecem. Por quê? Por causa do impacto
da negatividade das coisas que aconteceram na vida deles. As coisas negativas que acontecem na nossa vida, elas têm o poder de desviar a gente da rota daquilo que Deus quer para a nossa vida. E sabe o que acontece? A gente começa a viver outro plano que não é o plano de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus está cheia de planos para a nossa vida. Tanto que a Bíblia chega a dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano nenhum penetrou que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E às vezes a gente está vivendo lá, naquele mesmismo. E às vezes, e o que a gente faz? Muitas vezes, na maioria das vezes, o impacto dessas negatividades da vida toda, dos relacionamentos, de tudo, é tão grande na nossa vida, que nós começamos a deixar o negativo dominar nossas vidas. E aí, sabe de uma coisa? Aí nós começamos a viver no passado. Só negativo. E não conseguimos entrar no melhor de Deus para a nossa vida. Ali estava o melhor de Deus para a vida dos discípulos. Mas eles não estavam conseguindo entrar no melhor. Por quê? Porque estavam com como que suas mentes embotadas, seus olhos impedidos de ver. E quer saber de uma coisa? Eu não sou nada melhor que esses discípulos, nem você. Nós somos iguaizinhos, porque nós somos tão gente quanto eles. Nós temos emoções como eles tinham. Nós temos planos como eles tinham. Agora, por que a gente entra nessa confusão? Porque a gente ainda não entendeu que os planos de Deus são muito melhores que os nossos planos. Que os caminhos de Deus são muito mais altos que os nossos caminhos. Que os pensamentos de Deus a nosso respeito são muito melhor que os nossos próprios pensamentos. Muito maior. A Bíblia diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E sabe, a Bíblia diz também, eu é que sei os planos que tenho para vós. Planos de vida e não de morte. Eita! Plano de vida. E vida em abundante. Em abundância. Jesus disse para os discípulos, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Mas aí às vezes a gente olha para a nossa própria vida, para a vida dos irmãos. E eu como pastor, então, é uma coisa terrível, porque eu fico olhando para a vida das minhas ovelhas, né? E aí eu não vejo a vida abundante. Eu falo, meu Jesus, o que está acontecendo? E aí eu caio na real. Mesma coisa que acontece comigo, está acontecendo com eles. Né? Para de andar nos teus próprios caminhos, teus próprios pensamentos. Começa a andar nos caminhos dele, na palavra. Se estribe na palavra. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem como razão para não reconhecer. Quantas coisas tremendas Deus tem feito na sua vida que às vezes você não reconheceu. Você reconheceu, disse, ai, que bom, e parou por aí. Não teve alegria no coração, não teve júbilo. E aquilo de bom que Deus fez não te levou para um novo nível. Deus fez uma coisa maravilhosa na tua vida, mas ainda continua no mesmo nível. Não progrediu. Por causa da maneira de viver, do estilo de vida. Uma segunda razão pode ser a falta da intimidade com o mundo espiritual. Sabe, Jesus ressuscitou, está sentado à direita do Pai, mas sabe o que a Bíblia diz sobre você, sobre mim, sobre você que está com a gente pela internet, nós temos muita gente. Sabe o que a Bíblia diz sobre nós? Que nós estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. E quando a gente entende isso e faz isso valer no nosso dia a dia, a vida muda, as coisas mudam. Nós temos o poder para mudar. Mas o poder para mudar as coisas vem quando nós nos estribamos na palavra de Deus. Nós nos apegamos à palavra de Deus. Eu já contei aqui para alguns, mas eu vou contar de novo. Como é importante você saber quem você é e aonde você está. Está sentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então, a falta de intimidade impede a gente de conhecer Jesus. Eu lembro que nós estávamos em Foz do Iguaçu antes de vir para cá. Nós temos um albergue lá. E a minha mãe e meu pai eram que tomavam conta do albergue, cuidavam do albergue. E aí, o albergue é para gente que está na rua, né? Então, todo santo dia tinha gente endemoniada por lá, no albergue. E um belo dia eu estava num grupo de estudo bíblico, dando um estudo, e duas irmãs, uma de 14 e outra de 15, ficaram possessas. E terrivelmente possessas. E começaram a morder todas as mulheres do alojamento feminino. E aí minha mãe me liga, e eu estou bem no meio do estudo, ela diz,
vem para cá porque tem 2 endemoniadas aqui. Eu falei, mãe, não preciso sair daqui. O mesmo Jesus que está em mim é o que está na senhora. Por que eu tenho que sair daqui? A senhora vai lá e manda esse demônio parar no nome de Jesus e ele vai parar. Ok. Aí passou mais um tempo, minha mãe de novo. Olha, tá difícil. E aqui está acontecendo um negócio estranho. Uma chama de meu velho, a outra chama a outra de minha velha. Eu falei, então eles já estão se definindo para a senhora. É um preto velho e uma preta velha. São 2 demônios muito conhecidos lá no Brasil. Estão dizendo até o nome. Expulsa! Porque essa não é uma classe muito poderosa, não. Preto velho, manda embora. Ok. Aí eu estou terminando o estudo de novo a minha mãe. Falei, peraí que eu vou lá. Aí eu fui lá. Aí quando eu cheguei, uma delas já estava quietinha por lá, mas uma outra estava sentada num canto. E naquele tempo tinha um barbão de profeta que vinha até aqui assim. Naquele tempo eu cria naquele versículo que é maravilhoso óleo que desce pela cabeça e pela barba do Arão. Então estava uma barbona assim de profeta. E eu cheguei lá e eu fui olhar para a garota que estava assim virada do outro lado. E quando eu me abaixo assim para olhar a menina, ela volta rispidamente e põe o dedo na minha barba e disse, vou arrancar toda a sua barba com voz de homem. Aí eu falei, Aí eu falei, olha, você gostaria de arrancar toda a minha barba, mas você, antes de tocar em mim, você tem que tocar no meu Jesus. A minha barba é de Jesus, meu corpo é de Jesus, meu espírito é de Jesus, minha alma é de Jesus, tudo é de Jesus. Você não pode tocar em nada. E tem mais, para você não ser besta, eu vou expulsar você com a minha barba. E eu fui para o lado da garota para passar a barba dela, né? E eu seriamente, eu resolvi expulsar com a minha barba, porque abusou da minha barba. Como é que pode? Né? Aí a menina levantou de um salto e saiu correndo, e foi até cômico, porque eu saí correndo atrás dela, entre as camas, e de repente encurralei ela num canto, e ela foi passar para mim, eu passei a barba nela, o demônio saiu. O que é que eu estou dizendo? Você tem que ter intimidade com o mundo espiritual. Você tem que saber quem é você. Quem é o demônio para vir e dizer que vai arrancar sua barba? Quem é o demônio que pode vir e dizer que quer acabar com o seu casamento? Quem é o demônio que vem e quer dizer para você que quer acabar com a sua vida? Como se fosse Deus. O demônio não é Deus, é um ser criado, caído. Que Jesus atirou todo o poder na mão dele. Mas que eu e você temos que colocar ele debaixo dos nossos pés. Mas sabe o que é que nos capacita para fazer isso? Eu conto para vocês. É a nossa intimidade com o mundo espiritual. É você saber quem você é em Jesus. É você saber quem que você é no céu. Você tem que saber que o seu nome é conhecido no céu. Sabe o que a Bíblia diz sobre a gente? Que o nosso nome está escrito na palma da mão de Deus. Sabe o que mais que ela diz? Que nós somos a menina dos olhos de Deus. Gente, tudo isso. Mas às vezes a gente não tem intimidade com o mundo espiritual. Então Jesus que estava ali, ele era o Jesus da ressurreição, do mundo espiritual. E por que não conheceram? Porque na maioria das vezes os discípulos andavam no mundo natural. E o que eles faziam? Aí alguém vinha e expulsava Jesus e os discípulos diziam, Senhor, quer que a gente mande descer fogo sobre eles? E aí Jesus então ensinava, não vim aqui para fazer descer fogo, vim para salvar. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Entenderam? Então, intimidade no mundo espiritual. É possível ter isso? Claro! Você já é filho do reino, você está no reino, e mais do que isso, está sentado à direita com Jesus, nas regiões celestiais. E sabe quem manda? É o céu. Teve um rei lá no passado que resolveu ser o tal, né? Chamado Nabucodonosor. E aí ele disse, meu reino, olha como eu sou grande. E aí veio uma palavra do céu e Deus falou para ele, está pensando que é? E ele virou bicho, as unhas cresceram, sabe, os pelos cresceram, ficou parece bicho pastando. E aí, antes disso acontecer, Daniel foi falar com ele. Lá no livro de Daniel está essa história. E Daniel disse, até que você saiba que o céu governa. Não é a terra que governa, é o céu. E quando você aprender isso, mas para isso você tem que ter intimidade com o mundo espiritual. Quando você aprender que o céu governa, não tem limite. Porque sabe quem é o limite? É você.
Ou você está pensando que Jesus tem limite? Está pensando que o Deus que te fez, o Criador, aquele que enviou seu único filho para morrer por você, você está pensando que ele tem limite? Não, o limite não está nele, está em mim e está em você. É aí que está o limite. Entendeu? E quando você aprende isso, você rompe os limites. Você vai para um novo nível da tua vida. E está aqui os discípulos na frente de Jesus. Ai, trabalhamos tanto, não pegamos nada. Ô filhos, tem aí alguma coisa? Não, nós não temos nada. Parecia um robô. Porque para pensar nisso. Se você tivesse pescado a noite inteira, e você cansado de pescar a noite inteira, de remar, porque lá era o negócio, era no remo, e aí o que acontece? Você vem para a praia, um ilustre desconhecido, tem aí alguma coisa para comer? Não, nós não temos. Aí ele diz para você, lança a rede do lado direito e vai achar. E aí você sabe, sim. Mas nem sabe quem é o cara que está falando. É um zumbi. Então há muito cristão vivendo igual zumbi. Entenderam? Lá vai todos eles, esses discípulos que estavam aí, lá vão eles. Um ilustre desconhecido, porque eles não sabiam quem era. Então, quem faria um negócio desse? É só uma pessoa que está extremamente para baixo. Lá foram eles para pescar. Falta de intimidade no mundo espiritual. Vamos andar aqui para frente, né? Porque o tempo corre. Mas olha só, uma outra coisa. É o esquecimento da missão e da garantia da sua presença. Mateus capítulo 28, por favor, coloca para mim aí. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Essa é a missão. Ide por todo mundo fazer discípulo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Vai para frente. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Então, esqueceram da sua missão. E uma vez que você esquece da missão, você esquece da garantia que Deus te deu. Porque essa garantia aí, vamos ler todo mundo junto. Queria que você lesse comigo essa parte que está aí. E eis... Não. Um negócio tão importante não pode ser lido dessa maneira. Tem que ser lido como quem quer. Vamos lá então, bem alto. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora veja como começa. E eis que estou. Mas esse e eis que estou liga ao que vem antes. Põe a parte que vem antes para mim, por favor. É ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Então, se você tiver na missão, há provisão para você. Mas sabe quando há provisão? Enquanto você está na missão. Há provisão. Porque as duas coisas aí nesse versículo estão ligadas. Às vezes só lê o que nos compete, né? O que a gente quer. E esquece do resto. Então, o problema deles, eles não podiam reconhecê-lo. Porque primeiro estavam fora da missão. E estando fora da missão, fica fora da garantia da presença dele. Não que ele não vai estar. Ele vai estar, mas a garantia da presença dele consiste em duas partes. É como uma moeda. Tem dois lados. O primeiro lado é o lado dele. O lado dele, nem que você não perceba, ele vai estar com você. Mas o segundo lado da moeda é o teu lado. Ele vai estar com você, mas se você não tiver, você não vai poder reconhecê-lo. Igualzinho os discípulos. Não era Jesus que estava falhando. Jesus nunca falha. Eram os discípulos. Então, por isso que eles não conseguiam reconhecer. Presta atenção nisso. Jesus tinha chamado eles do barco. E agora o que eles estão fazendo? Voltando para o barco. Então tem cristão que é chamado para uma vida nova. Mas passa um pouquinho e vem as decepções da vida e vem os problemas como vieram para os discípulos. Sabe o que faz? Volta para a vida antiga. Não era exatamente isso que os discípulos estavam fazendo aqui? Exatamente o que os discípulos estão fazendo aqui. E liderado por Pedro. Eu vou pescar. E os outros? Não, a gente também vai. Voltando para a velha vida. Quantos cristãos conhecem a Jesus? Estão com tudo para ter uma nova vida. Cheia de graça. De abundância. De fé, de poder. Mas fica vivendo a velha vida. Sabe quando que a gente fica vivendo a velha vida? Quando falta a primeira parte do versículo. Quando a gente esquece da nossa missão.
Você está pensando que você veio nesse mundo aqui? Imagine isso comigo. Imagine isso comigo, um minuto. Imagine. Deus que sabe todas as coisas, que tem todo o poder, um Deus que é um Deus de propósitos. Agora, de repente, Ele traz você ao mundo. Mas você não tem propósito. Fala para mim, é coerente? Claro que não. Olha, a coisa mais comum que eu ouço como pastor, desesperadamente, é a coisa mais comum. As pessoas me dizem, pastor, eu não sei qual é a minha missão. É o que a pessoa está dizendo, em outras palavras, é isso. Não há propósito para a minha vida. Essa pessoa está blasfemando contra Deus, o Criador, que fez com propósito. Claro que há propósito. E todas as vezes que está fora do propósito, vai ficar fazendo coisa que não é eterna, que não leva a lugar nenhum, que não tem importância. Que não são as coisas eternas que vai levar quando você for. Qual é a tua missão? Você tem que saber. Mas pastor, eu não tenho missão. Esses tempos aí eu preguei sobre missão. Não há cristão que não tenha missão. Sabe por quê? Porque o maior missionário, se realmente você é cristão, vive em você. E o maior missionário que já existiu em todos os tempos e nunca vai existir outro igual é Jesus. E é impossível ter o maior missionário vivendo em mim e não ter uma missão. Aí então fica trabalhando. Meu nome é trabalho. Mas o que eu faço bem. E trabalho. Aí você morre e o que de tudo isso que você fez bem vai levar? Zero. Por isso que Jesus disse, não ajunteis tesouro aqui na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça corrói. Não é que a gente não tem que trabalhar, não é que a gente não tem que possuir as coisas. Não estou dizendo isso. Só que essas coisas que Deus quer dar para a gente, elas têm que vir como consequência de a gente estar na missão. Eu falo isso porque eu tenho autoridade para falar isso. Essa é a minha vida. Eu tenho muito mais do que eu preciso. Com um detalhe. Não nasci em berço rico. Aqui está meu irmão. Querem perguntar? Pergunta para ele. É muito mais do que eu preciso, mas muito mais. E eu recebi tudo isso como acréscimo. Nossas coisas lá no Brasil estão indo muito bem. Glória a Deus por isso. Mas eu estou aqui. Porque essa é a minha missão. Esse é o meu lugar que Deus tem para mim. E quando eu estou no lugar que Deus tem para mim, a presença dele está comigo. Ele cuida das minhas coisas. Não é o meu olho que vai cuidar. Aquele ditado aí que é humano, né? Que pensamos que é verdade, é o olho do dono engorda a vaca. Eu que venho do interior, né, de criar vaca, então sei bem o que é isso. O olho do dono engorda a vaca. Engorda nada. Se Deus não vigiar, a casa em vão vigia a sentinela. Se Deus não guardar a cidade. Então a gente vai mudando as coisas, vai mudando as prioridades. E quando a vez a gente está tão longe de Deus, que nem discerne quando Ele está junto com a gente, dizendo, tem alguma coisa aí para comer? A quarta razão e a última das razões para não conhecer, não quero gastar muito tempo nisso, volta à prática da vida antiga, com o seu cansaço. Aí eles, a noite inteira pescando, não pesca nada, aí está cadérrimo. Aí tem alguém que diz, ei, tem alguma coisa para comer, filhos? Não, nós não temos. Então vai lá, joga a rede do lado direito. Ah, sim, senhor. Vive no cansaço da vida, por causa da prática das coisas que Jesus chamou. Quem é o teu Senhor? É o teu trabalho ou é Jesus? Quem está sobre tudo na tua vida? Quando eu conhecia Jesus, eu li esse texto que está em Mateus, né? Dos passarinhos, aquela coisa. Não vou contar de novo, sempre conto aqui, mas é uma coisa que eu vivi, então eu tenho autoridade para contar. Eu queria saber se Jesus era igual aquele que está lá na Bíblia. Eu decidi viver pela fé, sem ninguém saber. E a gente era recém-casado. E nós vivemos 1 ano sem ninguém saber. Nunca faltou nada, pelo contrário, sobrou. Quando chegou nos 6 meses que a gente estava vivendo pela fé, eu disse, mas Senhor, eu resolvi viver pela fé. E agora, olha, já reformamos a cozinha, já fizemos isso, armário. Eu não estava pedindo isso. Eu te digo, isso funciona. Está na palavra, funciona mesmo. Que você pode experimentar o que está escrito aí. É só você se alinhar
com o que está escrito na palavra, você vai experimentar. Amém? Então, agora vamos para a parte positiva, que eu não gosto da parte negativa. Mas, infelizmente, muitas vezes a parte negativa é o que comanda. Mas eu quero terminar na parte positiva. Como reconhecê-lo? Já que a gente não está reconhecendo. Como é que a gente reconhece e volta à comunhão? Versículos 5 e 6, por favor. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendem aí alguma coisa para comer? Responderam-lhe, não. Vai para frente. Agora vem a palavra dele, a ordem dele. E ele lhes disse, lançai. Lançai é imperativo. Não é, ei, que tal se vocês pudessem lançar a rede? Não. Ele está dizendo, lançai. É imperativo, é uma ordem. Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. E aí eles mesmo assim, eles obedeceram. Sabe, aqui está uma grande lição que eu quero que você realmente aprenda hoje. Mas se você sair com essa lição daqui hoje, eu vou ser um pastor mais feliz que existe. E a lição é essa: não depende do teu estado de ânimo, não depende do teu estado de alma, depende da tua obediência. Ainda quando você não esteja vendo nada, ainda quando você esteja meio zumbizando na tua vida, se você obedecer a palavra que está saindo da boca de Jesus, vai acontecer. Não depende se eu estou zumbizando, depende de eu ir fazer o que eu estou ouvindo. Essa é uma lição no texto. E a gente passa por cima e não vê, muitas vezes. Essa é uma lição. Obediência. Não é o quanto eu sinto, não é nada disso, é obediência. Segunda coisa, é perceber o que Jesus está fazendo. Versículo 6. E ele disse, lançai a rede do lado direito e achareis. Lançaram-no, pois, versículo 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse para Pedro, eu vou traduzir isso aqui na minha, para você entender melhor. Espera aí, já vi essa história. E João tinha visto a história, porque Jesus já tinha mandado ele lançar redes outra vez, lá no passado, no começo da vida de fé deles. Então o João começa a pensar, peraí, esse negócio de lançar a rede, ainda mais dizer o lado que a gente tem que lançar, já vi essa história. Então ele diz para Pedro, é Jesus. É Jesus. Percebeu o que Jesus está fazendo. A Bíblia diz, trarei à memória as coisas que me dão esperança. Sabe, o João estava numa esperança tremenda sobre Jesus. E de repente, quando Jesus manda lançar a rede, especificamente daquele lado, eles fazem, e a Bíblia diz, veio 153 grandes peixes. E a rede era para ter sido rompida, mas não rompeu. Então, João começa a pensar no que ele está vendo. Às vezes Deus está fazendo, mas a gente não está nem aí porque Deus está fazendo. A gente não se liga no que Deus está fazendo. E sabe o que acontece? A gente continua na mesmice. A gente não vê Jesus. Então João disse, já vi esse filme, já vi isso, é Jesus. E aí o Pedro então, estava lá só de cueca, sei lá do que, pôs a roupa, pum, e sai lá com Jesus. E os outros vêm mais calmamente remando. Então, primeira coisa para conhecer, obediência incondicional, não interessando as circunstâncias. Obedeça. Segunda coisa, perceba o que Jesus está fazendo. O maior cego é aquele que não quer ver. Perceba, porque Jesus está fazendo. Irmãos, é impossível que você seja crente e não veja o que Jesus está fazendo. Até incrédulo, muitas vezes consegue ver o que Jesus está fazendo. Eu conheço um senhor que nunca recebeu Jesus e não quer saber nada com Jesus. Mas um dia ele estava lendo a Bíblia e ele leu sobre o dízimo. E ele descobriu que o dízimo era um princípio. E ele começou a ser dizimista. E ele era uma mão para trás e outra para frente, como a gente diz, não tinha nada. Se tornou riquíssimo. E contava para todo mundo como ele se tornou rico. Não porque ele fez curso, não porque ele fez uma coisa, não porque deu sorte, nada disso. Mas ele começou a obedecer. E nem crente era. E nem se tornou crente. Então, olha o que está fazendo.
Olha o que ele está fazendo. Terceira coisa, é essa lembrança do que Jesus já fez antes. Quarta coisa, comer a comida milagrosa. Veja o que diz aí no versículo 9 até o 12. Olha que coisa tremenda. Então eles chegam agora, é Jesus, o Pedro vai, 153 grandes peixes, eles vêm até a praia e pelo jeito não tinham nem puxado a rede, porque a Bíblia relata, se você prestar atenção, que aí quando Jesus pede para trazer peixes, vão e arrastam a rede. Por quê? Porque o negócio mudou. Não era mais peixe, não era mais pescaria. Era Jesus. Logo desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe em cima e pão. 10. Disse-lhe Jesus, trazei-me agora alguns que apanhasse. Simão Pedro subiu e veja aí, puxou a rede para a terra. Nem tinha nem tirado a rede d'água. Tinha até esquecido os peixes. Depois que alguém aí foi, né, no caso João, que escreveu esse evangelho, e é bem curioso, foi lá e contou, tinha 153 grandes peixes. Então ele traz, disse Jesus, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és? Olha a grande lição aqui, Olha a grande lição. Jesus já tem a provisão para você antes de que você venha com aquilo que você consegue. Você está achando que Jesus precisava do peixinho deles? O que o texto diz? Já tinha peixe e pão. Não era só peixe. Tinha peixe e pão. Já tinha provisão para eles. Essa é a primeira grande lição. Quando você começa a conhecer Jesus, você começa a entrar na provisão dele. A provisão dele já está preparada. Irmãos, olha aqui para mim, por favor. Todo mundo, olha aqui. Quando Jesus levantou os braços assim na cruz e disse, está consumado. Sabe o que ele queria dizer? Não tem mais nada para ser feito. Quer dizer, tudo que precisa ser feito para você, por você, já foi feito. A provisão está completa. Não tem mais que se preocupar com isso. E agora vem a segunda lição. Sabe qual que é a segunda lição? E aí Jesus fala com ele. Disse então Jesus, trazei dos peixes que agora apanhasses. E ele junta os peixes que os discípulos apanharam com o peixe dele. Jesus quer juntar aquilo que é trabalho da sua fé, da sua obediência, com a provisão que ele já deu. Ele não precisava. Já estava ali. Mas Jesus diz, trazei. Sabe por quê? Porque o que você faz em obediência, o resultado do que você faz em obediência à palavra de Deus, tem valor para Deus. Às vezes fica pensando, o que adianta fazer isso para Deus? Não, tem valor para Deus. Deus quer juntar isso com as coisas dele. E sabe por que se os discípulos tivessem trabalhado e pegado alguns peixinhos, que Jesus sabia que não tinham pego nada, eles não iam poder acrescentar aqueles peixes do trabalho deles, porque não era algo que veio da fé. E tudo que não vem da fé é pecado. Está escrito na Bíblia, plainly, claramente. Tudo que não vem da fé é pecado. Então, eram os peixes de Jesus, milagroso, mas os deles também eram milagrosos. Então Jesus quer fazer o milagre dele, por ele mesmo, mas ele quer que você faça o milagre. Aí, pastor, agora o senhor foi... Não fui não. Dá uma lidinha lá no Mateus 12, por exemplo. Ide, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, curai os leprosos. De graça recebeste, de graça dai. Ele quer o teu milagre, para juntar com o milagre dele. Mas ele quer um milagre que venha da obediência tua. Ai, que grande lição. Você sabe quando que Jesus me ensinou isso aqui? Em meio ao tempo que eu estava comendo pó. Estava ali comendo pó, ajudando o irmãozinho a fazer as coisas, porque não tinha ninguém para auxiliar, o auxiliar era eu. Eu falei, aqui você é o profissional, eu sou o auxiliar, vamos lá. Estava lá, de repente me vem assim na mente esse texto. Eu falei, me dá 2 minutinhos. Ele até achou que eu ia no banheiro. Eu corri para o meu computador. Não deu 5 minutos para escrever isso, porque não escrevi de mim. Simplesmente a unção desceu. Pá! E Deus começou a falar comigo. E eu fiquei tão alegre, porque Deus falou comigo. Antes de eu falar com vocês, Deus falou comigo.
Então, olha só, Jesus quer juntar. Você tem que comer da comida milagrosa. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Que tipo de comida você está comendo? Comida da tua força, do teu braço? Comida da tua capacidade? Ou você está comendo da comida milagrosa? Aquela que vem para você, mas vem pela fé. Que é milagre de Jesus na tua mão. Ou aquela que o próprio Jesus faz sem que você ponha a mão. Porque há muita coisa assim. Qual comida que você está comendo? Então essa é uma maneira de voltar à comunhão com Ele. De reconhecê-lo. E a última coisa aqui, a gente está encerrando. Receber das mãos do Senhor a provisão. Versículo 13. Chegou, pois Jesus tomou o pão e lhes deu, semelhante o peixe. Comeram da comida que veio da mão de Jesus. Eles não assaram, a brasa era de Jesus, o fogo era de Jesus. O milagre dos peixes que eles comeram era de Jesus. Os outros que já estavam ali era de Jesus. O pão era Jesus. O próprio Jesus é o pão da vida, ele diz. E eles comeram das mãos de Jesus. E eu termino com uma pergunta. Por favor, seja honesto, responda essa pergunta primeiro para você mesmo. Na mão de quem você está comendo? Está comendo na mão do seu chefe? Ai, que comida amargosa. Come, come e não se farta. Parece até aquilo que está escrito no profeta. Come, come e não se farta. Bebe, bebe e não sacia a sede. E o que ganha, põe num saco furado. Quando levanta, só sobra o saco. Na mão de quem você está comendo? Não, pastor, eu não recebo nada de ninguém. Ah, é? Um egoísta. Pensando que pode todas as coisas, que quer comer só da mão dele. Eu como, pastor, mas é da minha mão, é do meu esforço. Continua. Para ver onde chega. A hora que você não tiver mais força, quem vai te ajudar? A gente está plantando agora, o que vai colher depois. Então a pergunta é essa, na mão de quem você está comendo? Eu termino aqui perguntando, o que me impede de reconhecer a Jesus que está sempre comigo? O que tem te impedido de reconhecer Jesus que está sempre comigo, com você? O que é que está te impedindo? Segunda pergunta, responda para você mesmo. Quais são as atitudes que tomarei para reconhecê-lo? Pelo menos algumas eu já te dei. Se você não tem o meu papelzinho aí escrito, está lá no meu blog, vai lá iccatlanta.com, daí você rola toda a página para baixo, daí tem lá um negócio chamado Blog do Pastor João. Já pus esse negócio lá. Todas as pregações eu coloco lá. Então você tem ao alcance do seu dedo aí, no seu telefone, no seu iPad, no seu iPhone, no seu computador. Então olha só. Deus não quer que você viva sem reconhecê-lo. Jesus não quer. Ele quer que você reconheça e entre na comunhão dele. Coma da mão dele. Coma. Você acha que é por acaso que o texto termina assim? E deu-lhes Jesus. Jesus quer te dar. Mas você fica comendo a mão dos outros, na tua própria mão. É terrível isso.